Olá, pessoal. Por esses dias se destituiu o governador Wilson Witzel do seu cargo e também foi preso o pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, que também é um partido do governador, foi o partido do presidente da República há um tempo atrás. Tanto é que o pastor Everaldo foi quem batizou o Bolsonaro nas águas do Rio Jordão. Alguns o acusam, inclusive, de cometer crime ambiental, de poluir o rio com a presença do Bolsonaro, mas isso é outra coisa. E houve muito estardalhaço e muita festa, inclusive na esquerda. Mas eu quero dizer para vocês, essa foi uma ação efetiva dos interesses do Bolsonaro. Interesses na nomeação do procurador estadual, que ia acontecer esses dias. Lembrando que o filho do Bolsonaro, o Flávio, tem processo em primeira instância, tem processo ali, tem investigações sérias ocorrendo ali no governo do estado do Rio de Janeiro contra ele, né? É bom botar as barbas de molho, né? E foi isso que eles fizeram. Pegaram e, de alguma forma, conseguiram destituir o Witzel. Aliás, o Flávio Bolsonaro disse há poucos dias que o vice-governador do Rio de Janeiro em breve seria governador, já dando a deixa por aí. Então, muita gente festejando, muita gente achando muito bom, muita gente achando muito legal, mas tem que abrir o olho, porque o Bolsonaro primeiro vai tentar desconstruir todos aqueles pré-candidatos à presidência da República no âmbito da direita. É assim com Witzel, será assim com Dória, que na minha opinião é o próximo da lista, e será assim também com Moro. E com Moro ele já está utilizando o Aras para destituir a Força-Tarefa. Todos nós gostaríamos que a Força-Tarefa, todos nós de esquerda, gostaríamos que a Força-Tarefa da Lava Jato fosse destituída por todos os problemas e percalços e todas as ações de ilegalidade, né? A prisão do Lula para que ele não concorresse à presidência da República, a formação de uma ONG, de uma OAS, né, com dinheiro da Petrobras, 2,5 bilhões de reais, né, prender as pessoas para que elas sejam forçadas a fazer delação e outras coisas mais que todos nós sabemos que a ação da Lava Jato tinha funções políticas, né, e de destruição da economia brasileira para favorecer transnacionais estadunidenses. Isso aí todos nós sabemos. Então, todos nós ficamos felizes com a destituição da Força-Tarefa, que pediu mais um ano de dilação de prazo, que eu duvido que o Aras dê, né? O procurador-geral claramente bolsonarista, que defende os interesses do governo e do presidente e dos filhos do presidente contra a República Brasileira. Isso, mais à frente na história, a gente vai saber muito bem, né, como aconteceu e seus modus operandi. Mas a verdade é que Bolsonaro vai tirar da sua frente, né? Há quem diga em Brasília que existem muitos dossiês contra adversários políticos e ele vai primeiro derrubar peça por peça das candidaturas, das pré-candidaturas, na verdade, da direita e depois avançando para o campo da esquerda. Portanto, não riam, não se alegrem, não se regozijem, porque ele vai mais à frente tentar chegar e destruir o pessoal do campo progressista, do campo das esquerdas. Fizeram isso lá atrás com a Lava Jato e ele vai fazer com uma coisa nova.
que é justamente essa inteligência particular a qual ele se referia na reunião do dia 22 de abril, na reunião ministerial que parecia mais a casa da mãe Joana, né? Palavras de baixo calão, baixo nível de conversa, uma falta de respeito às questões republicanas, que todos nós já sabemos e todos nós efetivamente ouvimos aquela excrescência toda e ficamos chocados com aquilo, né? Mas a próxima fase vai ser essa. Então eles têm lá uma inteligência paralela. Há quem diga que tem suporte, inclusive, de inteligência estrangeira nessa história, que a CIA ou qualquer outra agência norte-americana, estadunidense, na verdade, estaria por trás do aparelhamento do Estado, o aparelhamento tendo essa inteligência paralela no intuito de se destruir reputações, destruir enfim, quem tiver na frente dele para uma provável reeleição. Então, abra o olho que não vai ser brinquedo. Nós estamos, eu disse outro dia, num outro vídeo, na verdade, eu acredito que foi numa live, que o Bolsonaro está criando uma Gestapo, uma polícia política, uma inteligência política com o intuito de se destruir aqueles inimigos, entre aspas, do bolsonarismo e da ditadura que o Bolsonaro quer implantar no Brasil. Haja visto o que ocorreu no seio do Ministério da Justiça, né? Aquela ação de se criar um dossiê sobre os servidores públicos, principalmente policiais e professores universitários, do movimento antifascista. Eu acho que nesse momento o governo realmente assume para si a história de que ele é um governo fascista, ele assume diante de todos, né? Haja visto também o que o Bolsonaro postou há um tempo atrás, né? Os dizeres, né? O slogan do grupo integralista do Brasil, né? Que o Getúlio teve a dignidade de dilapidar e acabar com essa historinha de fascistas brasileiros. Então nós estamos diante de uma ameaça real e imediata. E as instituições democráticas precisam fazer alguma coisa, precisam tomar alguma atitude, né? E o campo da esquerda precisa efetivamente sair da retaguarda, sair de uma ação reativa e passar à frente e ser de fato uma oposição mais agressiva, mais forte, menos conciliadora, porque é um momento de fato de se avançar contra o fascismo brasileiro, contra o governo Bolsonaro, contra a destituição de direitos dos trabalhadores, contra a destituição de direitos da mulher. Haja visto também o que ocorreu ontem. O presidente Bolsonaro, através do Ministério da Saúde, baixa uma portaria efetivamente no intuito de obstacular a questão da interrupção da gravidez em mulheres vítimas de aborto, constrangendo as mulheres, questionando as mulheres, acabando com a presunção de verdade, a presunção da inocência de fato da vítima, porque ele passa a colocar a vítima na berlinda, ele passa a colocar a vítima como alguém que tem a palavra posta em dúvida. Então é um governo que vai contra os pobres, que vai contra os desvalidos, que vai contra as minorias políticas. E a mulher, apesar de ser o grupo quantitativo maior, né, ela é minoria política, assim como os negros, pardos e pretos são minorias políticas, como os LGBTs são minorias políticas, e muitas vezes esses grupos são até maioria. Então, portanto, vamos ir à luta,
Vamos sair dos confortos dos lares e do isolamento social. Vamos combater cada dia mais essa militarização do Estado, essa forma de Estado autoritário, invasor dos direitos, invasor da privacidade alheia, invasor de tudo aquilo que a gente preza como liberdade, como enfim, a intimidade das pessoas. Eu quero antes também de encerrar dizer o seguinte: não defendo o governo Witzel, acho o governo Witzel tão ou mais fascista até que o governo Bolsonaro. O Witzel era o cara que estava no evento lá onde rasgaram a placa da rua Marielle Franco. Enfim, é o cara que diz que tem que atirar na cabecinha das pessoas que moram em comunidade, criminaliza o favelado, criminaliza os moradores de comunidade, criminaliza por tabela também os pretos e pardos que habitam esses lugares. Portanto, não é brincadeira o que tem acontecido. Acho que deve sair tanto o governador quanto o vice-governador e se ter novas eleições. E que os meus conterrâneos do Rio de Janeiro aprendam novamente a votar e não votem nesses caras que são falsos religiosos. A gente tem visto aí, né, sendo desmascarado essas 2, 3 semanas, esses falsos religiosos, né, esses falsos cristãos, esses falsos homens de fé e mulheres de fé, né? Uma assassina o marido, né? Outro rouba dinheiro de uma associação, outro utiliza politicamente, né? Que esse pastor Everaldo também não é santo. As pessoas conhecem qual é os caminhos e as quebradas pelas quais ele anda. E é justa a prisão? Claro que é justa. É justo o afastamento do Witzel? Claro que é. Mas está sendo utilizado de forma política. Ou seja, estão fazendo a coisa certa para a finalidade errada, que é favorecer o Bolsonaro, favorecer as investigações contra os seus filhos, favorecer que ele tenha um caminho pavimentado para uma reeleição. E num segundo mandato, creiam, vamos ter um Bolsonaro mais agressivo, um Bolsonaro mais absoluto no poder e um Bolsonaro que vai trabalhar para instituir uma ditadura no Brasil. Então prestem atenção no que está ocorrendo e vamos sair da toca, vamos para as ruas, vamos batalhar contra essa farsa que é esse governo, contra a farsa que é esse patriotismo dele, uma vez que ele está entregando tudo aos interesses estrangeiros, de transnacionais ou dos banqueiros aos quais servem tanto ele quanto o lacaio do sistema financeiro mundial, que é o Paulo Guedes. Então, meus companheiros, meus amigos, vamos sair da toca e vamos trabalhar contra esse governo e trabalhar no Congresso para que o impeachment de Bolsonaro por crime de responsabilidade e por crime comum vá avante e nós tenhamos um novo tempo para que a gente possa fazer esse país crescer, nos recuperarmos da crise econômica que está vindo aí, que já chegou e vai cada vez mais vir com força. Vamos nos defender dela e vamos buscar fazer com que esse país cresça novamente para que nós tenhamos uma pátria mais tranquila, mais próspera, mais feliz, um tempo bem melhor para se viver.